Olá, galerinha que vai fazer o Enem. Sou o professor Paulo Hino, professor de História do IFP Campus Paulistana. Estamos aqui mais uma vez com dicas de história para você se dar bem do Enem. E o nosso tema de hoje é Idade Média. Olá, galerinha. Estamos aqui mais uma vez para dar dicas para você se dar bem do Enem. E agora, nossos vídeos estão ligados ao programa Você em Casa, o IFP em Movimento, uma ação do IFPI para que você não deixe de ter material de boa qualidade durante esse período de isolamento social. E vamos iniciar esse vídeo lembrando de seguir a gente aí no Instagram, siga também as páginas oficiais do IFP e não deixe de se inscrever no canal e dar um joinha aí embaixo, para que você possa estar sempre antenado com os novos vídeos que estão sendo produzidos. E agora vamos direto ao nosso assunto, a parte mais importante do vídeo, que é o conteúdo em si, a Idade Média. A Idade Média é um longo período histórico que vai do século V d.C., que é a queda do Império Romano Ocidental devido às invasões bárbaras, e vai até o século XV d.C., com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. A Idade Média é um dos temas de história que são mais deturpados. Por que eu digo isso? Bom, uma coisa é o que a Idade Média realmente foi. Outra coisa são as representações feitas sobre a Idade Média. Em filmes, séries, livros, a Idade Média ela vem basicamente sendo construída a partir do discurso, dentro do imaginário popular. Então você escuta muito falar da Idade Média, faz uma imagem do que ela foi e que está muito longe do que realmente teria acontecido. Porque em um espaço de tempo de quase 1000 anos, muita coisa ocorreu. E aí vem um outro grande problema, que é tentar resumir a Idade Média a poucos tópicos, que isso também acontece no Enem. O Enem basicamente trabalha com 3 temáticas sobre a Idade Média. E aí nós vamos ver quais são. Dá uma olhada aí na nossa lousa digital. Primeiro grande tópico de Idade Média cobrado pelo Enem, a sociedade feudal. Segundo tópico, a Igreja Medieval. E o terceiro tópico, o desenvolvimento das cidades para as grandes transformações que vão levar ao fim da Idade Média. E aí vamos iniciar nosso tema falando basicamente sobre o quê? As classes sociais. Bom, vale lembrar como se origina a Idade Média. Lembrem, nós vamos ter as invasões bárbaras. Esses povos bárbaros invadem as cidades romanas, levando o caos social, o saque. Aqueles que tinham melhores condições financeiras fugiram para o campo em busca de isolamento e assim de proteção, e com o seu dinheiro, com o capital que tinham, vão construir proteções, fortalezas que vão se transformar em castelos. Esses vão dar origem aos nobres. Aqueles que tinham poucas condições financeiras vão buscar a proximidade desses castelos, as terras que estão ao seu redor, para terem terras agricultáveis para produzir alimento e ter a proteção militar dos nobres. Vão ser os servos. E toda essa ordem que está sendo construída vai ser solidificada e justificada pelo plano das ideias a partir dos padres que vão formar o clero. E assim nós temos a formação da pirâmide social clássica medieval: clero, nobreza e servos. E agora vamos adentrar nessa pirâmide vendo classe por classe, iniciando aí pelos servos. Então vamos ver aí quem eram os servos, o que faziam. Eu quero que inicialmente você dê uma olhada nesse cidadão que está aqui do meu lado. Olha a cara de alegria dele, a cara de felicidade, o entusiasmo estampado nesse rostinho maravilhoso. Dá uma olhada nessas roupas aqui, ó, todas furadas, esburacadas. Estes são os servos. A cara da desesperança, a cara da falta de entusiasmo, porque eram os indivíduos mais explorados da Idade Média, responsáveis pelo trabalho braçal e que tinham pouco acesso a condições de vidas humanamente necessárias. Vamos ver como é, tópico a tópico, essa classe social. Então, gente, os servos são os responsáveis pelo trabalho árduo, trabalho no campo, a lida nas terras do Senhor. E aí nós vamos denominá-los de senhores feudais, os donos das terras. Esses servos que não tiveram condições de ocuparem boas terras e nem de construírem castelos, se aproximaram das terras desses senhores e em troca de proteção e em troca de terras para praticar agricultura ou criação de animais, pagam pesados impostos que são responsáveis por sustentar
o clero e a nobreza. Impostos das mais variadas funções. Você tem aí a banalidade, que é um imposto pago pelo uso dos materiais que existiam no feudo. Materiais que eu estou dizendo o quê? São um martelo, usar um serrote, usar um moinho para poder moer aí os cereais. Você tinha aí a talha. A talha nada mais era do que você tirar uma parte da sua produção para pagar ao dono da terra. Tem a corvéia, imposto pago em dias de trabalho nas terras que pertenciam ao senhor feudal. O tostão de Pedro, 10% da produção do servo deveria ser pago à igreja. E a mão morta, que é um dos piores que eu acredito. O seu pai morava na terra de um senhor e o seu pai morreu. E aí, para que você não seja expulso dessa terra, você deve pagar um imposto por isso. Olha aí a quantidade de impostos pagos pelos servos. E aí, com tanto trabalho e com tantos impostos a pagar, a vida dos servos era deplorável. Péssimas condições de vida. A alimentação ainda pior. Pouco se consumia carne entre os servos, basicamente uma dieta muito regrada de mingau de cereais, porque não tinham acesso tanto à proteína animais e ainda eram proibidos de realizar a caça no bosque, porque essa era uma atividade restrita à nobreza. E aí, falando em nobreza, vamos ver como eram os nobres. E aí, mais uma vez, nós vamos observar essa grande imagem. Dá uma olhadinha aqui no lado, ó. Esse cara aqui é um nobre, um cavaleiro. Somente os nobres poderiam executar essa função. Olha o rosto dele, a mão que é erguida ao céu. O cavaleiro segue basicamente a função de guerrear. É um belator, é um guerreiro. E isso acreditando que ele está seguindo as ordens de um Deus. Um Deus que basicamente teria dividido a sociedade feudal nessas três classes e que essa seria a divisão divina social. Então vamos ver como eram os nobres. Bem, gente, como eu disse, os nobres têm a função da guerra, são guerreiros, são aqueles que combatem. E combater para quê? Acredita-se que a guerra está aí para manter a ordem social da Idade Média. Você faz guerra para proteger seu território ou para expandir seu território. E são eles que vão fazer os nobres. Esses nobres, eles basicamente já nascem em berço de ouro, porque a classe social a qual você vai pertencer na Idade Média é determinada pelo nascimento. Então os nobres já nasciam com o direito de dominar outras classes sociais. E muitos deles não sabiam nem por que explicar isso. Era como se fosse um direito divino, agraciado por Deus. Então o nobre domina porque acredita que assim foi abençoado. Eles podiam ocupar melhores posições sociais e cargos. E aí é importante ressaltar que em um momento que não existe administração pública, quem vai trabalhar nesses atos administrativos serão os nobres, é a nobreza. E aí ele pode ser um nobre palaciano ou um nobre cavaleiro. E normalmente acontecia o quê? O filho mais jovem de um senhor feudal era encaminhado a um mosteiro para a formação religiosa, para rezar pela família do nobre, rezar pela ordem mundial. E aí esse filho de nobre, ao entrar nesse mosteiro, ele pode alcançar o que nós chamamos de alto clero, papa, bispos e abades. E já que estamos falando em clero, vamos ver agora o clero. Dá uma olhadinha nesse cara aqui do meu lado. Um padre pertencente ao clero, copiando possivelmente um texto religioso, que essa é a função do clero, a religiosidade, clero católico. Observe que o ato da leitura e da escrita não era um ato muito disseminado na Idade Média. Basicamente, a concentração da sociedade letrada medieval está no clero. Então, tanto são aqueles que rezam, como são aqueles que têm um domínio intelectual durante o medievo. E vamos adentrar agora na classe que é o clero. Pois é, então o clero. O clero são os oradores, aqueles que oram para garantir a ordem social. Eles são aqueles que vão deter em suas mãos o poder da interpretação da realidade e da Bíblia. Como eu tinha dito, poucos são aqueles na Idade Média que têm acesso à leitura e à escrita. E a concentração desses que têm acesso estão na igreja. É o clero. E o clero tem, por dogma medieval, um monopólio. Somente ele pode interpretar a Bíblia. E ele interpreta a realidade. Então as explicações como por que o céu é azul? É a partir da Bíblia. Por que essa classe social domina aquela outra?
é porque é uma ordem divina. Então, não só a leitura, a escrita e a prece, mas o clero também é o responsável pela manutenção da ordem social no medievo. A igreja tem esse poder em suas mãos. E se estamos falando em igreja, adentremos agora na igreja medieval. Vamos mais uma vez dar uma olhada na imagem. Observe esse padre que está aqui, essa roupa, a opulência que ele ostenta. A igreja, uma das instituições mais poderosas, a mais poderosa da Idade Média, aquela que interpreta a realidade, que explica por que tudo é da forma que está, mantém o status quo, mantém o servo dominado, aceitando essa condição, mantém o nobre, entendendo que ele comanda porque é abençoado por Deus. A igreja usa de todo o seu poder e mantém a ordem social da Idade Média. E vamos adentrar nessa igreja. Vamos ver como ela está organizada. O que é essa igreja medieval para o Enem? Bem, gente, lógico que a igreja é bem mais ampla, mas para o Enem, observe os tópicos aqui da nossa lousa digital. A igreja é o centro do mundo letrado. Ela guardou, ela preservou o conhecimento da antiguidade em suas bibliotecas, mas também escondeu e perseguiu aqueles conhecimentos que iam contra seus dogmas. Os dogmas, lembrando, as verdades com base na fé. Então aquilo que ia contra a igreja foi perseguido pela Inquisição. E aquilo que lhe trazia vantagens, ela divulgou amplamente, reproduziu esse conhecimento a partir dos montes copistas. A igreja medieval basicamente estava dividida em alto clero, que eram os bispos, os abades, o próprio papa. Esse alto clero tinha acesso fácil entre os nobres, influenciava a vida política a partir das interpretações divinas, para fazer com que senhores feudais e reis e outros nobres seguissem as vontades da igreja. E o baixo clero, onde você vai ter os padres que andam entre a sociedade, distribuindo aquilo que a igreja, aquilo que o alto clero tinha estabelecido como verdades. E nós temos também os padres que viviam em mosteiros, que é o clero regular. O clero regular, aqueles que estão em mosteiros, viviam em isolamento, basicamente. Vamos pegar aí a ordem dos beneditinos, que tinha como lema ora et labora, ora e trabalha. Viviam a partir do sustento de senhores feudais, que enviavam gordas contribuições para o sustento do mosteiro e os protegiam militarmente, como também viviam a partir da exploração de servos que moravam em torno de suas igrejas. E aí, a força do clero vem principalmente desse controle que ele tem sobre a população. É o controle da vida cotidiana, do ato de banhar, do ato casar, das festas de final de ano. Isso aí passa por um controle da igreja. Como ela controla? Já que ela tem um monopólio da interpretação da Bíblia e da realidade, ela pode manipular e pode estabelecer o que é verdade, o que não é, e os comportamentos a serem seguidos. Mas aí tem uma questão. Esse poder da igreja passa a ser minado a partir do século XI, quando uma classe social começa a surgir e a enriquecer, que é a classe burguesa, e vai mostrar para servos que a ordem social que tanto se acreditou que era imutável pode ser modificada sim. E isso tudo a partir do desenvolvimento das cidades. Vamos ver aí as cidades. Antes de adentrar nas cidades em si, vamos só fazer uma pequena observação. Urbano II, Papa Católico, convocou as cruzadas para a conquista da Terra Santa como uma das formas de manter a ordem social da Idade Média, que estava sendo rompida pelas revoltas camponesas devido à fome e à grande exploração que os servos vinham sofrendo. Porém, aquele que convocou as cruzadas como um dos motivos para salvar a ordem social, acredito que jamais teria imaginado que as cruzadas seriam um dos movimentos que daria fim à própria Idade Média. Porque com as cruzadas do século XI, o que acontece é a reabertura comercial das rotas com o Oriente que estavam fechadas. Novas mercadorias, novas pessoas, novas culturas vão começar a trafegar mais livremente na Europa. E essas culturas, essas pessoas, essas mercadorias vão encontrar como centro principal de distribuição e de chegada as cidades. Observa aí a imagem, o comércio que vai interligar pessoas e vai enriquecer uma nova classe social que vai buscar para si o poder que antes era da nobreza e antes era do clero. Então, as cruzadas, que eram para salvar também a ordem social, acabou sendo, como dizemos no jargão popular, um tiro no pé.
porque vai ser um dos motivos para o fim da Idade Média por fortalecer cidades, o comércio e a burguesia. Então adentremos nas cidades medievais. Então vejamos aqui ao lado como é que o Enem trabalha com as cidades medievais em suas questões. Ele foca no princípio que a cidade é um fator de transformação que vai levar ao fim da Idade Média. Como? Ora, a cidade vai concentrar esse trânsito comercial, enriquecendo a nova classe social que é a burguesia. As cidades também acabam recebendo um fluxo maior de pessoas, contatos culturais que vão mostrar um novo mundo, um mundo mais amplo do que aquele que era apresentado pela Igreja Católica. E a burguesia, que não vê mais o analfabetismo como algo normal para ser propagado, pega seus filhos e coloca na educação formal, muitas vezes dentro de órgãos ou escolas ligados à própria igreja. E esses jovens burgueses, tendo conhecimento de leitura, de interpretação, vão passar também a interpretar a realidade, trazendo novas interpretações que beneficiem a burguesia. E essa burguesia enriquecida mostra para aqueles que estavam ao seu redor que a ordem social ela não é imutável, ela pode ser mudada sim, e que o servo não necessariamente precisa terminar a sua vida como servo, na pobreza. Então essas cidades ligadas à burguesia vão trazer transformações que vão fazer com que o feudalismo da Idade Média entre em colapso. Uma nova ordem social está se colocando. Estamos substituindo uma economia agrária de subsistência com a sociedade sem mobilidade social para uma economia comercial e urbana com grandes mobilidades sociais. E isso vai colocar com outros fatores mais em xeque a Idade Média. E assim nós vimos como a Idade Média, um período tão longo, quase 1000 anos, é cobrado no Enem. Resumidamente, mas esses são os principais tópicos. E com isso nós nos despedimos. Convidamos vocês para o nosso próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa estar sempre atento às novidades. E no mais, até a próxima aula e um bom Enem a todos!